Eu entendo assim, irmãos, olha, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, elas são árvores que são revelações pedagógicas, tá? Elas não são literais. Não existe uma árvore que dá conhecimento do certo e do errado e uma árvore que dá vida, não é isso, tá? Então, quando o escritor bíblico escreveu o livro de Gênesis ali, os seus primeiros capítulos, ele tem muita influência para nós. Esse dia foi postado no nosso grupo ali, a cartilha, até foi a Cireide que postou, a cartilha Caminho Suave, vocês lembram? Caminho Suave. Eu fui alfabetizado pela Sim. cartilha Caminho Suave. Então, quando eu lia, por exemplo, era A de abelha, era isso, Cireide? A de abelha? Não era? Isso. Então, A de abelha. aquela cartilha, ela continha histórias ali, irmãos, para trazer uma pedagogia para a criança aprender. Entendeu? O Gênesis, ele também traz essa mesma intenção de ser algo pedagógico. Nunca houve um jardim, entendeu? Nunca existiu uma árvore de conhecimento do bem e do mal. Mas era para ser ensinamentos pedagógicos para os nossos irmãos que estavam lá nos rudimentos, lá atrás, que não tinha conhecimento, não tinha informações. Então Deus ele proporcionou isso para que o povo, através dessas historinhas, né, essas histórias, pudesse começar a compreender o seu plano, o seu projeto. Ali era o princípio do projeto de Deus. Então, quando nós falamos assim, olha, árvore da vida, nós temos uma árvore da vida. Ali em Gênesis, por que ele cita a árvore da vida? Porque todo o contexto ali, ele está dizendo de criação, ele fala que ele cria as árvores, ele cria cada um conforme a sua espécie, árvore de todas as espécies, conforme a sua semente. Então, tá no contexto de árvore. Então, ele usa a árvore da vida, entendeu? Para representar, pedagogicamente. Então, os irmãos têm que abrir a mente para entender isso pedagogicamente, tá, irmãos? Aquilo que eu estou falando para vocês abrirem a mente para compreender aquilo que era a intenção pedagógica de Deus passar para os homens. Tá? E tem muitos que não compreendem isso até hoje. Então, vamos lá. Se eu tenho um jardim, que esse jardim representa a cabeça do homem, a mente do homem, o entendimento do homem. Esse jardim representa esse entendimento. Aí ele vira para o Adão, ele fala para Adão, olha, você vai tomar conta desse jardim, você vai tomar conta do seu entendimento, tá? Da tua mente aqui, você tem que tomar conta dele, desse jardim, e fazer com que ele se multiplique, ele cresça, entendeu? O seu entendimento vai ter que crescer em relação a Deus, em relação às coisas, em relação à vida, em relação a tudo. Esse homem, Adão, irmãos, ele também é representativo. Não houve um homem chamado Adão ali e tal, né? Não era essa a intenção de Deus, ele gerar um homem chamado Adão. Não, aquele homem ali, ele é a representação de toda a humanidade. Também é pedagógico aquele homem. Embora ele possa ter existido de fato, tá? Ele possa ter existido de fato, mas ele era para ser uma representação pedagógica para nós, entendeu? Então, de Adão, você pode ver que a representação é que Deus ele não criou nenhum outro ser no Éden, ele só criou Adão. O único ser que surgiu da mão de Deus foi quem? Adão. A Eva foi gerada da mão de Deus? Não, ela foi tirada do Adão. Deus ele não fez a Eva, né, conforme o barro, ele foi lá, modelou uma mulherzinha tal, e soprou nela também nas narinas. Não, ele não fez isso. Então, a Eva é o Adão segundo. É a multiplicação do Adão. E quem é o Caim? O Caim é o Adão terceiro, que é a multiplicação da Eva e do Adão. E quem é o Abel? O Adão quarto. E assim sucessivamente, tá, irmãos? Então, esse homem é um único homem. Só que para nós entendermos isso fica difícil, né, irmãos? Porque você olha e vê que há várias pessoas. Só que para o entendimento que a gente deveria ter era que deveria ser esse. Olha, existe um Adão bilhões de vezes, mas é um único Adão. É o único homem que existe na face da Terra. Mas como nós vamos compreender isso, irmãos? Se não foi isso que foi explicado para nós. Então, toda carne, todo ser carnal, humano carnal, todo homem, ele é a multiplicação de quem? De Adão. Todos eles, todos nós, tá, irmãos?
Nós somos a multiplicação do Adão. Só que esse Adão, ele também era a representação de quem? De Cristo. Se você pegar em Romanos capítulo 5, versículo 14, fala que aquele Adão lá, ele era a representação de quem? De Cristo. Então, toda a humanidade, indistintamente, tá, irmãos? É a multiplicação de quem? Se você olhar agora por esse prisma, por esse ângulo, cada homem que nasceu, cada homem que surgiu, cada homem que morreu, ele sendo bom ou sendo mal, ele é representação, ele é a multiplicação de quem? Se o próprio Adão lá representava Cristo, e todos vieram desse Adão, cada homem que surgiu na humanidade, cada um que vai surgir na humanidade, quem é essa pessoa? Cristo. Então, cada homem que surgiu na humanidade, cada um que surgirá na humanidade, ele representa quem? Cristo. Mas você entende isso? Não, vamos ser sinceros, vocês entendem isso? Eu entendo. Todo mundo é unânime esse entendimento? E cada ser que eu vejo aqui na minha frente, sendo ele bom ou ruim, ele representa Cristo? Representa Cristo, cada um. Então, todos Cristos. Então, mas isso é unânime, irmãos? Você entende isso de fato mesmo? Isso aí é real para você? Mas eu estou falando isso, irmãos, porque eu leio isso na Bíblia, tá? Então vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 14. Então é dito assim, olha, eu estou lendo em Romanos capítulo 5, versículo 14. Se vocês tiverem Bíblia e quiserem acompanhar, fiquem à vontade, tá? Eu estou lendo uma nova versão transformadora que diz assim, olha, mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram. Do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedecessem a uma ordem explícita de Deus. Então, morria quem obedecia e morria quem não obedecia. Todos morriam. Aí ele fala assim, para concluir o versículo, olha, como Adão desobedeceu. Aí ele fala assim, olha, na verdade, Adão é um símbolo, tá vendo? Ele é uma pedagogia, o Adão ele é um símbolo. Ele pode ter sido uma pessoa, irmãos, mas aquela pessoa era para representar, ele era um símbolo, entendeu? Ele não era a verdade, não era a realidade. Então ele era um símbolo, como aqui está escrito, como Paulo escreve aqui aos Romanos, né? A gente acredita que é o Paulo que escreveu, eu acredito que seja o Paulo que escreveu essa carta aqui. Então ele está dizendo que o Adão ele era um símbolo. Romanos capítulo qual mesmo? 5:14. 14. Tá certo. 5:14. Tá? Então, se ele era um símbolo, então ele representa alguma coisa. Ele é uma pedagogia. Entendeu, irmãos? Ele é um símbolo, ele é uma pedagogia. Então, e o próprio escritor de aos Romanos, ele fala assim, ó, ele é uma representação, olha só, daquele que ainda haveria de vir. Quem seria esse que haveria de vir? Quem que ele representava? Ele representava aquele que um dia haveria de vir. Então, isso aqui está na Bíblia, tá, irmãos? Não estou gerando doutrina, não estou acrescentando nada, não estou tirando nada. Está na Bíblia isso aqui, ó. Então, o Adão, ele era a representação de quem? Daquele que haveria de vir. Então, ele representava quem? O Cristo. Então, irmãos, o Cristo, ele não é depois de Adão. Adão é depois de Cristo. Cristo, ele é antes de qualquer coisa. Entendeu? Jesus, não. Jesus, ele entrou na história ali próximo, né, da virada do Novo Testamento ali, que o pessoal diz em Novo Testamento, então, do ano 3, ano 2 ali antes de Cristo, né? Então, ele entrou na história nesse período. Mas o Cristo, não. O Cristo existe antes da fundação do mundo. Então, há uma separação entre Jesus e Cristo? Sim, há uma separação, porque o Cristo é o eterno, Jesus é o homem. Entendeu? Então, o Cristo aqui, o Jesus, o Cristo aqui, o que o Adão representava,
é esse que haveria de vir, esse Jesus que haveria de vir, tá? Ele diz assim, ó, mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Não trouxe morte para todos, trouxe morte para muitos, né? Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem. Então, aqui ele vai falar quem que era a representação daquele que haveria de vir. Aquele que Adão representava quem? Jesus Cristo. Era esse que ele representava. Isso é pedagógico, tá, irmãos? Isso aqui é uma forma de ensinar o povo que estava lá nos rudimentos. Talvez nós nunca tentamos para isso, mas essa é a realidade. Então, toda a humanidade, quando o Paulo entende isso, ele fala assim, olha, todos vós vieram dele, e existe nele, e são para ele. O Paulo entendeu isso aqui claramente. Só que nós achamos que não, que tem gente que é de Deus, e tem gente que não é de Deus. Tem gente que é porque ele vai numa igreja, ele vive de um certo dele, ele está garantido com Deus. Mas se ele vive de um errado meu, ele está desprotegido, não tem a garantia de ser de Deus ou não. Então, a gente precisa caminhar na história para entender o que é viver da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, esse homem, irmãos, que é esse homem pedagógico, que ele é único, tá? Mas ele é universal, ele representa toda a humanidade. Esse homem, inevitavelmente, ao crescer na história, ele se depararia com o entendimento do certo e do errado. Isso era inevitável, entendeu? Não tinha como evitar isso. Esse homem seria colocado de qualquer maneira na frente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso você não precisa ir longe, não. Olha para dentro da tua casa que você vai ver isso acontecer nos dias de hoje. Olha para dentro da tua casa. Você tem um bebezinho aí na tua casa, ou você tem um filho que já cresceu um pouquinho? Olha para a história desse bebezinho, como que aconteceu. Ele nasce, ele não tem entendimento algum, ele vive a vida. Ele está ali sob os cuidados do pai. É o Adão e Eva no jardim do Éden, sob os cuidados dos pais. Então ele quer comer, o pai vai lá, providencia, a mãe providencia, ele faz a sujeirinha dele, a mãe troca, o pai troca, a babá troca, os cuidados dele. Mas essa criança, ao crescer, se ela tiver saúde, irmão, se não tiver nenhum problema mental, ela vai chegar numa hora que ela vai começar a escolher. Eu não quero isso, ela vai falar para você, mas filho, por que você não quer isso? Porque eu acho que aquele ali é melhor para mim, e aquele outro é melhor para mim. E essa criança cresceu na história, irmãos. Então, esse homem se deparou com o entendimento do bem e do mal. E quando ele se deparou com o entendimento do bem e do mal, que era chamada a árvore da vida no Jardim do Éden, o que acontece? Ele decide viver desse entendimento dele. E quando ele decide viver do entendimento dele, ele ignora, ele se afasta daquilo que é a vida com Deus. Então, você tem que olhar para aquilo que representou o Caim. O Caim é representação desse homem que se afastou e preferiu viver da árvore do entendimento do certo e do errado. É o Caim que é essa representação. O Abel, por ele viver da árvore da vida, ele sofre o dano, ele morre, mas ele não mata. Entendeu? Ele morre, mas não mata. O Caim, que decide do que é certo, que vive daquilo que é o certo dele e o errado dele, ele mata, mas não morre. O Abel, que entende que é viver da árvore da vida, ele morre, mas não mata. Aí começa a diferença do viver da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o conhecimento do bem e do mal me faz afastar de Deus. Ah, eu estou aqui, eu não quero saber mais de Deus, eu vou pegar minhas coisas aqui, vou para uma terra longínqua, vou lá para Nod, lá eu vou estabelecer as minhas regras, a minha cidade, as minhas armas, eu vou estabelecer a minha fortaleza, eu estarei fortalecido, protegido com as minhas... Eu não preciso de Deus para nada. Isso é viver da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida quando que a árvore da vida começa a se manifestar nos filhos de Adão?
Eu não lembro o nome dele agora, mas a gente poderia, mais para frente, pegar aqui a genealogia dos filhos de Adão, e você vai ver que algum ali decidiu viver da árvore do entendimento, da árvore da vida. Ele voltou à razão de viver da árvore da vida. Então ele começa a buscar a Deus novamente. Entendeu? Então isso na história é pedagógico, tá, irmãos? Isso aqui você demanda tempo para você entender, você tem que fazer estudos profundos para entender o que eu estou falando para vocês. Então, mas na própria história, quando Jesus está lá em João, capítulo 6, o contexto ali é o quê? Agora é árvore? Não, ali o contexto agora é o pão. A gente poderia ir lá, se a gente tiver tempo aqui, a gente pode ir lá para que os irmãos possam compreender. Agora já não está falando mais de árvore. Porque se tivesse falando de árvore, Jesus diria, olha, eu sou a árvore da vida. Mas como eles estão falando do pão que foi multiplicado, o povo estava correndo atrás dele para querer mais pão, mais multiplicação, ele fala, não, pessoal, você tem que entender que eu sou o pão da vida. Eu não sou o pão do certo e do errado. Eu não sou o pão do conhecimento do bem e do mal. Eu sou o pão do quê? Da vida. Então, João capítulo 6. Bom, se quiser falar alguma coisa aí, tá liberado para vocês falarem, tá? Eu não sou dono da razão aqui, não. Eu só lanço para vocês o alimento que vocês comem se vocês quiserem, tá bom? É livre. É isso que é viver da vida, né? Você não impor para a pessoa o que é certo e o que é errado. Justamente, o evangelho orgânico, por ser da árvore da vida, ele não cita para a pessoa o que é certo e o que é errado. Ele é da vida, entendeu? Ele não vive do certo e do errado. Ele apenas apresenta a vida. Jesus, ele apresentou a vida para as pessoas, não é? Então, é dito assim, ó, Jesus, o pão da vida, em João 6, a partir do 22. Eu não vou ler tudo porque a gente não tem tempo, tá, irmãos? A gente não tem tempo. Mas aqui ele vai dizendo assim, olha, no 24 ele fala assim, olha, quando a multidão viu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. Encontrando-no do outro lado do mar, e lhe perguntaram, Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entendem os sinais. Não me querem porque vocês entendem os sinais. Não é isso que vocês querem, tá? Mas porque lhes dei alimento. Então, o que é dar alimento? É você revelar o poder de Deus, as leis de Deus do certo e do errado, entendeu? As experiências. Então, vocês me querem por causa dessas coisas. Vocês não me querem porque vocês entendem os meus sinais. Vocês me querem porque vocês estão sendo, de alguma forma, né, favorecidos naquilo que é o teu certo e o teu errado. De alguma forma, vocês estão sendo favorecidos. Por isso, vocês não entendem os meus sinais. Aí ele fala assim no 27, não se preocupem tanto com as coisas, acho que eu pulei o 26, né? Eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entendem os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o quê? O alimento que permanecem para a vida eterna. Use a sua energia para você se alimentar daquilo que permanece para a vida eterna. Não use a tua energia para você estabelecer o teu certo e o teu errado. Mas use. Na verdade, o Cristo ele veio tirar o orgulho, né? O exatamente, irmão. Ele veio tirar o ego, porque eu entendi essa concepção de certo e errado, por isso que eu falei pro irmão que é complexo, né? Eu sei que você tentou explicar que tem duas vertentes de entendimento, né? Eu tenho um certo como errado, tipo, não vou matar o próximo, né? Por quê? Poxa, porque não é legal, pô, tá matando uma vida, né? Mas eu entendi aí, essa parte aí, quando você fala aí, de a pessoa, poxa, tô no grupo, o irmão fala uma coisa, o outro fala outra, não gostei. Aí, exatamente. Antes de você falar não gostei, você falou uma palavra antes. Qual foi? Eu não gostei. O seu eu não gostou. Então, a gente vê aí que Cristo ele destrói primeiramente o ego, né? Por isso que eu falei para os irmãos aí esses dias aí no grupo que a pessoa que ela está crescendo na consciência,
ela promove sempre não o ego mais. Ela promove sim, como é que fala? A humildade. Por isso que Cristo ele era sempre humilde, porque detinha muita sabedoria, né? E quem tem muita sabedoria, a tendência é se tornar humilde, né? Por quê, meus irmãos? Por quê? Porque quanto mais ele entende e estuda, ele vai vendo que vai eliminando o ego dele, vai vendo que tem mais coisas para aprender. Então ele fala, não tem... Até Salomão ficou triste e depressivo, né? Que não, ele mesmo falou que não há limites para fazer livros. Por quê? Porque o entendimento e a verdade ela é muito ampla. É isso que eu falo bastante no meu canal. E é isso mesmo. O orgulho é a chave principal que Cristo veio destruir, né? E o povo da época não entendeu, porque o fariseu Caifás e os seus bandos religiosos, ele chegou nele e falou assim, mas você come com as prostitutas, fala com os publicanos, né? Aí ele falou, vocês são engraçados, né? Se eu tô com eles, vocês falam. Se eu como, né? Vocês falam que eu sou um glutão. Se eu não como nada, é porque... Então, assim, vocês estão sempre falando algo de mim, mas nunca chega à realidade que eu quero passar para vocês, né? Então, o nosso maior inimigo, pessoal, que o irmão Arlindo aí está falando, expressando, a gente vai entendendo aí, que é o ego, né? O ego. Se você for ensinar alguma coisa a alguém, e se você perceber que o teu ego tá junto, abaixe ele, diminua, e vai só o Cristo. Né? Apresente a árvore da vida. É isso, aí é perfeito, estudo muito perfeito. Aquela palavra, né? Que Deus cresça e que eu diminua. Exato, é isso mesmo. É o ego, né? O ego precisa ser tirado. Você tira esse ego, você ganha o quê? Mansidão. Isso. Vamos lá, irmãos. Concluindo aqui, então, que a gente parou no versículo 27. O texto ele é muito comprido aqui e o tempo não dá para a gente falar tudo. Eu vou ficar devendo para os irmãos por falta de tempo. Mas ele é extraordinário. Você olhar pela compreensão de Deus, né? Não pela compreensão dos homens, tá, irmãos? Pela compreensão de Deus. Então, o Jesus ele está numa conversa aqui com esses irmãos aqui. Ele fala assim, olha, no 27. Não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Tá? Você pode ter esse alimento da vida, da árvore da vida, irmãos, você pode ter. Mas até agora, o homem, ele só se alimentou do quê? O que a família sua ensinou para você? A árvore da vida ou te ensinou o certo e o errado? Aí que tá. E tá vendo? Mas você pode se alimentar também da árvore da vida. Agora é hora de você se alimentar da árvore da vida. Até hoje você se alimentou do certo e do errado. Então, o teu pai te fez você ser um competidor para você ser o melhor na sua classe. Entendeu? Isso é a vontade de Deus, irmão? Você passar os outros para trás? Não, porque nós somos doutrinados pelo certo e errado. Você tinha que ser o melhor, você tinha que tirar a melhor nota, você tinha que ser o mais comportado. Então, tudo isso é a nossa formação. Por isso que é difícil a gente desconstruir isso. Entendeu? Por isso que eu vejo que os irmãos encontram muita dificuldade para desconstruir isso, porque essa foi a nossa formação. Então, vamos ver o que Jesus fala, né, irmãos? Vamos ver o que o nosso mestre aqui ensina, né? Essa é a questão. Mas já deu a hora. Os irmãos querem parar? Deixar para outro dia? Então, quero agradecer os irmãos aí, a paciência de vocês. Quero agradecer vocês colocarem também o entendimento de vocês. Isso é importantíssimo, tá? Não haveria um bom estudo se não houvesse alguém que dissesse, olha, eu não compreendi isso, eu não entendo assim. Então, não seria estudo. O estudo, ele só é perfeito, irmão, se você puder olhar para o texto estudado e perguntar para o texto, olha, me explica isso direito que eu não entendi. Aí é estudo. Se você pegar esse texto e jogar para os irmãos, dizendo para os irmãos, este é o meu certo, tá errado. Aí já não é árvore da vida, né, irmãos? É árvore do entendimento do certo e do errado. Por que a religião não dá certo, irmãos? Porque eles querem aplicar o certo na vida das pessoas.
Entendeu? Por isso que a religião não dá certo. Eles não aplicam a vida, eles aplicam o certo e o errado. Eles ficam o tempo todo dizendo para você o que é certo e o que é errado. Então não liberta ninguém. O certo e o errado não liberta ninguém. Então a árvore da vida, o pão da vida, é o que vocês podem ter, Jesus está falando. Tanto é que o conhecimento do bem e do mal veio destruir Adão, né? Sim, é isso aí. E o que sentiu foi culpa. Isso, exatamente. Né? Então é impressionante. Esse estudo foi muito bacana. Amém. Amém, irmãos? Eu creio que se os irmãos ainda não compreenderam, irmãos, dando um tempinho para nós conversarmos e debatermos, vocês vão entender isso. Que a destruição do homem foi quando ele, achando que ele poderia fazer o certo, ele faz o quê? Ele se afasta de Deus. Ele achando que o certo dele garantia a ele se afasta de Deus. Mas vocês podem ter a árvore da vida agora, entendeu? É aquilo que Jesus falou. Vocês podem aprender isso agora. Basta vocês quererem. Basta vocês abrirem a mente e entender o que é viver da árvore da vida, que não é a árvore do certo e do errado. Não é. A árvore da vida, ela contrapõe a árvore do certo e do errado. Entendeu? É diferente, irmãos. Esse é o meu entendimento. Não são obrigados, né? Eu posso falar só um único entendimento um pouquinho diferente? Pode. Tá? Acerca do literal. Eu vi também na internet, eu pesquisei vários entendimentos de vários irmãos, né? Uns acreditam que é simbólico, outros acreditam que é literal. Teve um tempo que eu só pregava no meu canal que eu acreditava que era literal, né? Mas ao aprofundar nos estudos, eu cheguei à conclusão que é literal e simbólica. É os dois, né? Simbólica porque a gente consegue entender esse entendimento maravilhoso que o irmão acabou de passar, e literal porque, assim como foi literal também aquela parte da serpente, né? Quando começou a picar o povo de Israel, e ele levantou a serpente lá de forma literal para representar algo do futuro. Então, por isso que eu acredito também que o Gênesis ali em si foi literal também e simbólica. Então, você vê que é um entendimento um pouco diferente, mas, de qualquer forma, eu agradeço o irmão aí por esse entendimento rico, maravilhoso. E é isso aí. Poxa, tô iluminado aqui, tô em êxtase, o irmão Arlindo. Tô muito feliz de verdade, cara. Amém, irmão. Então, a história de Deus com os hebreus, ela é representativa, tá, irmãos? Ela é representativa. Só que a pessoa leva só para o lado real da coisa, né? Ela é uma história que realmente aconteceu, mas é representativa. Amém, Eu falo irmão? assim, eu falo também que ela é literal também. Não o fato, vou discordar, não é isso, pelo amor do Criador, não é isso que eu quero passar para os irmãos. Mas é porque eu tenho os livros apócrifos, né, da Bíblia. Eu, particularmente, eu acredito muito nos livros apócrifos que foram tirados aí de Constantino. Não posso dizer, ter provas, né, de que se eles não mexerem em nada, mas eu acredito sim nos livros apócrifos que foram tirados da Bíblia, né? Até porque aqueles tantos de pergaminhos não é possível que ia se resumir em 66 livros, né? Né, imagina. E também tem outro livro, Obadias, não sei se os irmãos percebam aí, que ele só tem uma folha. Imagina um livro de uma folha, impressionante, né? Eu li uma folha só. Tiraram muita revelação, né? Mas é isso, eu quero agradecer o irmão Arlindo pelo estudo. É isso aí. Eu quero agradecer a todos vocês, quero agradecer irmão Valdecir, irmão Renê, irmão Bruno, irmã Cileide, irmã Isa, irmão Paulo. Me perdoem aqui o tempo, tá, irmãos? A gente gostaria de fazer aqui um estudo aqui de 4 horas, 5 horas aqui, que os irmãos pudessem ter o tempo também, apresentar as suas considerações bíblicas mesmo, seus textos aí. Seria maravilhoso se um dia fizesse isso, né? Entrasse pelas vigílias da noite aí. Mas esse tempinho que a gente tem de 1h30 aqui, é isso aqui mesmo que a gente tem, tá bom? Obrigado, viu, irmãos? Desculpa qualquer coisa aí, mas estamos juntos aí. Graça e paz a todos. In the presence of my Savior.
try